Oi pessoal, a dica hoje é: posso diluir a resina epóxi para fazê-la render ou até baratear? Esse termo diluir, ele é muito comum na verdade quando a gente fala em tinta. As pessoas têm o hábito de diluir a tinta para achar que vai fazer com que ela tenha um maior rendimento. Existe um erro muito grave nisso daí, quando a gente dilui uma tinta, seja com água, seja com solvente, que ela vai render mais. Inclusive eu tenho um vídeo que eu falo as diferenças entre uma tinta epóxi e uma resina epóxi líquida. Então se tiver um pouquinho de curiosidade, dá uma olhada que você vai entender um pouco melhor. Mas, quando você faz uma diluição de uma tinta, a verdade é que você coloca solvente ou água simplesmente para deixá-la mais líquida. Ao deixá-la mais líquida, você consegue um maior espalhamento. Não quer dizer que você aumentou a quantidade de tinta, porque entenda uma coisa, vamos lá, uma tinta, se você ver o vídeo você vai entender, uma tinta, ele tem um percentual total dela muito pequeno de material que vai ser resina e material seco. A grande parte dele ou é água ou é solvente que vai embora. Então se você aplica uma tinta do jeito que ela vem, você tem uma camada. Você aplicou a tinta em cima dessa camada. Quando você dilui a tinta, a mesma aplicação, ela simplesmente vai estar numa camada um pouco mais fina. Não quer dizer que você teve mais tinta, quer dizer que você acabou aplicando numa área maior porque você fez uma película mais fina. Se você não diluir a tinta e aplicá-la numa espessura mais fina, o rendimento vai ser exatamente o mesmo do que se você tivesse ou não diluído a tinta. Aquele material que você diluiu, que é água ou solvente, ele vai evaporar, ele não vai ficar na tinta. Então, tudo aquilo que sobrou na tinta é exatamente o mesmo, indiferente de você diluir ou não. Quando você dilui, você simplesmente espalhou mais a tinta, só isso. Isso quer dizer que na superfície que você espalhou mais, a tinta tem menos proteção, a camada ficou mais fina. Quando a gente compra uma tinta de parede, digamos assim, e tem aquelas que as pessoas falam que podem diluir muito para você render mais, na verdade, ok, você vai pintar mais áreas, só que ele vai ter menos resistência à umidade, ele vai ter menos resistência a sol, porque ele está tudo com uma camada mais fino. Você vai perceber que aquela tinta que você diluiu mais, em bem menos tempo você vai precisar pintar novamente, porque ele vai desbotar mais facilmente e vai manchar mais facilmente também, ok? Quando a gente fala em resina, a coisa muda de figura. A resina é um material que ele está a 100%, a resina epóxi líquida que eu estou falando. Existe a resina epóxi diluída também, mas é para finalidades de tinta. Quando a gente está falando em resina epóxi líquida para aplicações de peças ou alguma outras coisas de encapsulamento, coisas assim, a gente está falando de uma resina epóxi que ela é líquida a 100%, não tem solvente nem água. Então, quando você pensa em diluir, existem vários elementos que podem diluir uma resina líquida. Inclusive eu tenho um vídeo que eu falo sobre os vários tipos de diluentes. Eles têm famílias muito extensas, dá uma olhada que você vai entender um pouco mais. Mas, quando a gente vamos falar aqui, eu vou tentar resumir rapidamente, porque o vídeo explica, então eu vou tentar resumir rapidamente para a gente ir direto ao ponto. Os diluentes mais comuns são divididos em três famílias, tá? São os diluentes reativos, os não reativos e os
voláteis, ok? Então nós temos três tipos de diluentes para a resina: os reativos, os não reativos e os voláteis. Obviamente esses dois, reativos e não reativos, eles não são voláteis ou são de baixíssima volatilidade, perfeito? Primeiro ponto, esses dois aqui são produtos que eles vão se manter na resina. Então se você coloca 10%, 20% dele numa resina, no final eles ainda vão estar lá. Então você colocou um produto que ele não vai se perder, você colocou, ele vai continuar lá. Os voláteis é a mesma premissa da tinta. Se eu colocar 10, 20% numa resina, eles vão evaporar. E aí, na verdade, você gastou um dinheiro para comprar esse solvente que vai embora. E aí tem um outro porém também. Esses dois produtos, diluentes não reativos, não voláteis e diluentes voláteis, se eles ficam dentro da resina, quando você faz uma peça, seja de bijuteria, de decoração, de encapsulamento, se você fizer em volume, eles vão ficar presos lá dentro e eles vão alterar consideravelmente a sua peça final. Vamos pensar assim, aqui na tinta, se eu coloco um solvente ou água, é uma espessura muito fina, a gente está falando coisa de 0,1, 0,2 milímetros no máximo, então é uma barreira muito pequena para o solvente ou água evaporar, ele tem como evaporar. Só que se você faz uma peça que tenha mais do que, digamos, 1 milímetro, não diria nem assim, 0,3 milímetros, porque aqui é em torno de 0,3 milímetros, 0,3, 0,5, 1, 2, 3 milímetros, 5, 6 centímetros, o que vai acontecer é o seguinte: uma parte pode até evaporar, mas uma boa parte ele vai ficar preso dentro da resina. E aí você vai me dizer, nossa, mas é isso que eu quero que esse diluente não reativo e esse volátil fique para render e dar volume. Só que tem um problema, ele é um produto estranho dentro da resina. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui cadeias de resina. Cadeias de resina. Quando eu misturo o endurecedor, esse endurecedor faz a ligação. Ele fecha a minha cadeia de resina. Se eu coloco alguma coisa no meio, então vamos fazer a mesma representação. Só que daí eu coloquei no meio um diluente não reativo ou um diluente volátil. Eu tenho ele aqui no meio. E aí o que vai acontecer? Quando eu misturar o endurecedor, eu vou ter uma interrupção da ligação. Aqui eu liguei, aqui eu vou ter uma interrupção da ligação, aqui eu tenho outra interrupção da ligação, aqui eu liguei. Então o que vai acontecer? Parte vai ligar, fazer a resina secar corretamente, e parte não, porque o solvente o diluente volátil ou não reativo, ele está no meio impedindo que eles se liguem corretamente. Então uma parte liga, outra parte não liga. O que vai acontecer é que essa resina, ela não vai atingir as propriedades que você precisa. Ou ele vai ficar molenga, ou ele vai ficar com baixa resistência química, então dependendo ele pode manchar com água ou algum outro tipo de produto químico, ou ele vai amarelar ou entortar muito facilmente com o sol, ou ele não vai dar o isolamento de umidade ou isolamento elétrico que a resina pode dar. Você tem uma série de fatores aqui que vai fazer com que a resina não consiga completar a cura dele e tenha um corpo estranho. Sendo assim, eu estou falando desses dois produtos. E o que acontece? Se for os diluentes voláteis, os solventes, tem um outro agravante. Ele
mesmo estando preso aqui, como eu tenho espaços que não fecharam, ele lentamente a sair, a evaporar, com as variações térmicas que uma peça pode sofrer. Aí o que pode acontecer com essa resina? São coisas imprevisíveis. Ele pode provocar manchas, ele pode entortar. Se for uma peça, por exemplo, uma bijuteria, isso aqui pode dar irritação numa pessoa e ela nem saber. A pessoa vai começar a evaporar coisas muito próximos a peles e mucosas, e isso pode dar uma irritação e a pessoa nem saber de onde vem, achar que a culpa é da resina. Isso aqui não é só com solvente, com água também. Onde que eu tenho problema de solvente e água? Uma série de pessoas acabam utilizando, em vez de usar os pigmentos e corantes adequados para a resina, acabam usando tinta acrílica, ou bisnaguinha, ou esmalte de unha. Todos esses produtos, eles vão entrar com a cor, mas eles vão entrar com esses componentes que são diluentes voláteis. Água, solvente, no caso de água tem também emulsificantes tensoativos. Tudo isso daí, com o passar do tempo, além de deixar a resina não completamente ideal, elas vão começar a evaporar. Então tome muito cuidado quando você fazer isso com componentes eletrônicos, com bijuterias, muito cuidado com as pessoas que vão utilizar isso daí. Quando for fazer pisos, não se esqueça que parte desse solvente ou dessa água, ela pode acabar penetrando no seu substrato de concreto e ele vai querer evaporar, vai levantar bolha, vai descascar. Toma muito cuidado com esse tipo de aplicação. Você acha que está fazendo um bom negócio porque você encontra esses corantes e tintas com facilidade, mas ele pode te dar problema mais tarde. E aí a dor de cabeça é muito maior, tá? E o que acontece é assim, então você acha que você está barateando, mas na verdade você está piorando a sua resina. Você está estragando a sua resina, porque os diluentes voláteis são baratos, são solventes. Você pega aí alguns solventes que são compatíveis com a resina, xilol, toluol, alguns outros alifáticos. Tem gente que mistura álcool, álcool não é um bom solvente para resina. Além dele dar esses problemas, ele não faz uma boa diluição e ele vai dar diferenças de qualidade. Assim como o pessoal utiliza esmalte de unha que tem aquele cheiro de acetato também. E aí vamos ver o seguinte, você já deu para entender que você não vai baratear a sua resina de forma alguma, a não ser que você queira fazer uma tinta. Se está fazendo uma tinta, não é nem questão de barateamento, aí você tem toda uma composição. Quando partimos para os diluentes reativos, eles se comportam de uma maneira diferente. O diluente reativo, eu tenho aqui as cadeias da resina, e aí o diluente reativo, ele também vai se ligar à resina. Ele também vai fazer pontes com a resina. E aí ele consegue ter uma melhor característica. Altera algumas características de resina? Sim, altera. Mas não tão gravemente como isso aqui. Porque daí quando for fazer a ligação, ele vai fazer essas ligações, intermediando entre eles ou se ligando entre eles, podendo eventualmente até fazer alguma ligação mais cruzada. Enfim, existem diversos diluentes reativos. Aí você pode dizer, maravilha, então diluente reativo é bom para isso, é excelente, só que o diluente reativo sempre é mais caro que a resina. Então o uso dos diluentes reativos, eles não têm a finalidade de baratear ou de render a resina. Eles têm a finalidade de, além de diminuir a viscosidade, dar outras propriedades. Eles têm propriedades de resistência a ácidos, propriedade de resistências a álcalis, propriedade de resistências térmicas, enfim, tem uma série de diluentes reativos que dão características diferentes. Tem diluentes reativos que custam 3, 4 vezes o preço de uma resina, porque são diluentes reativos nobres. É por isso também que a maioria das resinas que tem uma maior viscosidade
costuma ser um pouco mais caro do que as resinas que possuem maior viscosidade, que são mais grossas, que justamente foi feita essa modificação com diluentes reativos, ou às vezes nem só com diluentes reativos, com outras resinas que têm viscosidade menor, para que a gente consiga baixar a viscosidade da resina. Por isso que elas costumam ser um pouco mais caras do que as resinas mais grossas. Às vezes nós queremos fazer tantas misturas, tantas alquimias para baratear a resina, que nós não percebemos que acabamos gastando mais. Eu até comentei isso num vídeo, né, sobre onde a gente perde dinheiro, que é justamente isso. A gente começa a tentar inventar coisas que já existem, coisas que já foram feitas. A gente quer fazer uma de alquimista de Harry Potter talvez, e querer fazer coisas que vai fazer você perder tempo, vai fazer você jogar resina fora, vai fazer muitas vezes, às vezes, você comprar produtos que você não vai utilizar, então você gastou dinheiro com isso também. Muitas vezes vai estragar uma outra peça que está junto com a resina, ou até estragar um molde. Enfim, pondo na ponta do lápis, essas misturas, essas poções milagrosas que as pessoas às vezes tentam, acaba ficando mais caro em vez de baratear. Então toma muito cuidado quando você pensa em colocar... Nossa, eu já vi gente falar, posso pôr água a ras, álcool de posto de gasolina, thinner. Pelo amor de Deus, gente, tudo isso que você colocar, só se você for fazer uma tinta ou uma camada de 0,1, 0,2 milímetros. Para fazer qualquer tipo de peça, não faça. Você vai ter problema. Se não tiver problema imediatamente, com o passar do tempo essa peça vai apresentar problemas. É garantia de 100% de dar problemas? Talvez não, mas existe um percentual bem grande de mais de 70% de dar alterações. Ele vai fazer com que a resina perca propriedades e principalmente tomar muito cuidado quando você usa outras tintas, outros thinners, outros solventes para misturar na resina. Toma muito cuidado porque ele vai querer sair em algum momento. E se ele estiver em alguma aplicação que possa descascar, que possa ter contato eletrônico, que possa ter contato com pele, isso daí pode dar algum problema. Madeira, por exemplo, madeira acaba absorvendo a umidade ou solvente, então com o passar do tempo ele é poroso, ele vai querer sair, vai desplacar, vai formar bolha, pode formar mancha. Tá certo, gente? Então toma cuidado com esse negócio de querer fazer a resina render. Solvente não rende nada a resina, tá? Eu sei que talvez muita gente acabe discordando de mim, porque cada um tem uma ideia diferente, mas se quiser trocar informações, quiser tirar dúvida, como sempre estou disponível, me manda um e-mail, faz um comentário aqui. Até a próxima, gente. Tchau!